falar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai acender, ele vai despertar algo extraordinário na sua vida nessa manhã. Porque se você veio até aqui, se o Senhor te separou nessa manhã para estar aqui, é porque algo Ele tem para fazer com você. Nesse tema de libertação, o Senhor Ele tem algo para fazer com você ou no seu meio. Tem algo na sua vida ou tem algo em sua volta que precisa ser liberto. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. E se Ele te trouxe até aqui, Ele tem propósito no que será derramado sobre a sua vida, no que já está sendo derramado sobre a sua vida. Então que você possa dar liberdade, porque o ambiente já foi preparado. Que você possa dar liberdade, porque já foi liberada palavra sobre a sua vida. E que você possa tomar o seu assento com a certeza de que Ele tem algo especial para você nessa manhã. Pode se sentar. Eu quero pedir para o irmão Robson colocar para mim Êxodo 3. Mas antes de ler a palavra de Deus com você, eu queria te fazer uma pergunta. A minha pergunta para você nessa manhã é se você identifica algo para ser liberto na sua vida. Porque Deus Ele direciona profetas, pessoas para pregar. Só que a necessidade daquele que está ouvindo, ele ter ciência, ele tomar posse, ele identificar na vida dele, é importante demais. Então nessa manhã eu quero começar esse momento perguntando para você se você já identificou em você uma necessidade de libertação. Uma libertação da alma, de vícios, uma libertação de algo que tem te aprisionado, de uma situação, de uma dor. Porque nós vamos juntos aqui hoje ser ministrados por Deus, que Ele tem um poder extraordinário de libertar. E muitas das vezes a gente se pergunta: por que não usa esse poder comigo, Jesus? Por que não usa, meu Deus, esse poder aqui, na minha necessidade? Mas eu quero te perguntar se você tem pedido a Deus libertação. Porque muitas das vezes a gente está tão acostumado com a prisão que a gente vive. Prisioneiro. Mas eu quero hoje, junto com você, através dessa palavra extraordinária que nos prova o Deus que nós temos e o poder que Ele tem, que se você identificar na sua vida e se você clamar aquele que tem todo o poder para libertado você será. Lá em Êxodo 3, Moisés ele vai ter um encontro com o Senhor. Para quem aqui não conhece, eu creio que todos conheçam, mas Moisés, ele era um hebreu. Só que na época do nascimento de Moisés, o rei do Egito ele tinha direcionado a matar todos os meninos, a jogar no lago todos os meninos para que eles se perdessem. Porque ele não queria, e ele estava amedrontado com o tamanho que os hebreus estavam se tornando. Então qual era a estratégia dele? Vamos eliminar
a gente vai eliminar, a gente vai tomar. Então, primeiro ele direcionou as parteiras, mas as parteiras não conseguiram obedecer. Então ele criou outra estratégia: lança no lago, lança no rio afora. Mas Moisés, ele foi escolhido e separado para um propósito de Deus. Então quando ele foi jogado ali no rio, ele foi encontrado. E depois de encontrar, ele cresceu ali no meio. Ele cresceu ali no meio do povo do Egito, dos reis. Só que Moisés era hebreu. Ele fazia parte. Então teve um dia que ele não aceitou o que ele estava vendo que estava acontecendo com aquele povo, porque os hebreus eram escravizados no Egito. O povo do Egito era cruel. Eles tornaram ali um povo escravo mesmo. Então Moisés, ele se incomodou e ali ele se separou. Ele não fazia mais parte. Ele não fazia mais parte daquele meio. E aí até que um dia, depois de separado, depois de estar em outra terra, não estava ali mais no Egito, não estava também com o povo hebreu, Moisés foi parar em outra terra. E nessa outra terra, Moisés, ele criou uma família. E nesse Êxodo 3, esse capítulo, ele começa falando que Moisés, ele cuidava das ovelhas, das cabras do seu sogro, Jetro, o sacerdote de Mídian, onde Moisés estava. E um dia, Moisés, levando o rebanho para o outro lado do deserto, ele foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém ele não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar santo, sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Aqui Moisés identificou quem estava falando com ele. Porque naquela época a importância de você conhecer a história da sua geração era gigante. Você era ensinado de acordo com aquilo que a tua geração tinha sido ensinada. Você era inspirado, eu posso dizer assim, naquilo que seu pai, que o seu avô, que o seu bisavô tinha vivido. A sua vida passava a ter sentido, ter entendimento, porque você ouvia as histórias, os conselhos, os direcionamentos, as promessas. Não passava despercebido aqueles que tinham ouvido atento. Então, quando o Senhor falou para Moisés: ei, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés abaixou. Esse é o Deus de tamanha glória. Ele já identificou. Esse é o Deus extraordinário.
para você se libertar de algo, se libertar de uma vida escrava. Vai fazer muito mais sentido para você a necessidade de hoje, você se libertar daquilo que tem te aprisionado, se você entender também que isso fere a sua geração. Porque da mesma forma que ele consegue identificar o Deus extraordinário que os antepassados dele conheciam, tinham ali uma intimidade, é da mesma forma que hoje o teu filho, o seu parente olha para você e identifica o que tem na sua vida. Ah, pastora Carol, não é fácil você identificar algo que tem te aprisionado, algo que você já se acostumou a viver, mesmo que aquilo tenha te matado, e você decide se libertar. Não é fácil, nós vamos ver durante essa palavra que não é fácil. Mas eu quero que você entenda a importância de você ser forte e corajoso nesse momento. A importância de você se posicionar. Porque eu vou dizer para vocês, o que vocês hoje têm guardado na memória de vocês de uma geração? Quem foi a sua geração? Quem foi? Quais são as histórias? Eu, por exemplo, eu venho de uma geração que não tinha nada com Deus. Eu venho de ensinamentos rigorosos, sim. Ensinamentos daqueles que, se você conversar com a minha mãe, você talvez vai falar assim, nossa, ela só não ia para a igreja. Mas uma geração vazia. Uma geração completamente vazia da palavra, do entendimento daquilo, das promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Uma geração distorcida por aquilo que permite o mundo entrar, por aquilo que começou a não ter nada a ver, a ter problema, por aquilo que foi se perdendo o sentido do que Deus realmente criou. Mas um dia eu entrei nessa casa, exatamente aqui nessa casa de adoração, na Bíblia Fonte da Rosa, e eu pude ter uma visão de vida diferente. Eu comecei a enxergar um ambiente diferente daquele que eu conhecia. Eu comecei a olhar, ver famílias formadas e entender que não. Aquilo que habitava dentro da minha casa, aquilo que eu via e que estava tudo bem, porque ninguém era obrigado a ficar com ninguém, tá tudo bem, não era esse padrão. Não era padrão ter um pai ausente, ter uma pessoa que não era referência na sua vida, não era padrão. Eu comecei a identificar que faz muito mais sentido aquilo que ele criou. Faz muito mais sentido uma vida moldada por aquele que criou a vida. Que distorcido estávamos nós. E aí chegou a hora de eu me posicionar. Chegou a hora de eu começar a formar o que eu queria para mim. Chegou a hora de eu começar a falar que, peraí, as histórias contadas pelos meus filhos serão as minhas. As histórias contadas pelos meus netos serão as minhas. Chegou a hora de eu começar a caminhar, direcionar as minhas atitudes, pensando que isso vai afetar o meu filho. Que sorte é minha. Que sorte é nossa.
somos ministrados por uma palavra que nos ensina exatamente como ter sucesso, como passar por aqui e agarrar todas as promessas que Ele tem para nós. Que sorte a nossa! Porque eu vou dizer para vocês que se vocês conhecerem e puderem conversar um pouquinho com a minha mãe, ela pecava por falta de entendimento. Porque quando o start que fui eu, entrei na minha casa, me posicionando com aquilo que estava sendo derramado sobre a minha vida, startou. Hoje ela é uma pessoa cheia de defeitos, como eu e como você, mas temente a um Deus extraordinário. Vocês entendem isso? Então, eu quero começar dizendo para vocês a necessidade de vocês entenderem a importância de se libertar, a importância de se posicionar. Porque agora, Deus vai levantar um homem, Moisés, para libertar um povo. Porque Deus é poderoso para fazer. Mas será que aquele povo estava preparado para ser liberto? Será que aquele povo entendia a escravidão a qual eles viviam? Será que aquele povo entendia a promessa liberada sobre os antepassados deles? Será? Porque a parte dele, a parte de Deus ele estava fazendo. Ele chamou um homem. Ele vai capacitar Moisés. Ele vai preparar Moisés para ser um instrumento dele de libertação para aquele povo. Eu vou dizer para você que Deus ele tem capacitado pessoas para olhar para você. Deus tem capacitado pessoas para falar com você. Acredito que quase todos estiveram aqui com a gente desde janeiro. E eu vou dizer para vocês que visão. Como Deus tem sido extraordinário, como Ele tem direcionado a nossa liderança de forma magnífica. E é uma pena o pastor não estar aqui, mas eu diria para ele, olhando nos olhos dele, falando que sensibilidade do Espírito para entender o que Deus tem para fazer com a igreja dele. Porque em janeiro nós fomos ministrados, preparados para despertar. Em janeiro foi liberado sobre a nossa vida semanas de um start. Desperta. Porque foi o que Deus fez comigo quando eu cheguei aqui nessa casa. Ele me despertou. E aí, qual foi a próxima conferência? O Espírito Santo. Era derramar sobre a sua vida. Ele estava te avivando, te acendendo, mostrando que Ele estava contigo. Ele estava te enchendo de um espírito que ia te fortalecer, que ia estar te ajudando. E como eu lembro do dia que eu fui cheia do Espírito Santo, o primeiro contato, como eu lembro do dia que eu parecia que só tinha eu mesmo, mas para mim era como se não tivesse mais ninguém naquele ambiente, porque só tinha eu sendo visitado daquela maneira. Um start na minha vida e uma liberdade do Espírito Santo entrar. Foram 4 domingos de uma conferência do Espírito Santo para você despertar Ele na sua vida. Para você tomar posse da promessa que Jesus deixou quando Ele falou que deixaria aqui um Espírito Santo para estar contigo. E aí, durante 4 semanas nós fomos ministrados por essa palavra. Acende,
Desperta, acorda, recebe esse espírito da liberdade. Quantas palavras a gente saía daqui, eu saía daqui, por exemplo, cheia, falando, meu Deus, que visão é essa? E aí chegou março. Deus, Ele startou, te batizou, te preparou, te deu um Espírito Santo forte, que ia te aconselhar, que ia te direcionando, que ia, te despertar. Sabe por quê, gente? Porque é notório quando você tem uma presença sobre a sua vida, a qual ela te diz o próximo passo. O Espírito Santo é isso. Quando você está numa intimidade com Ele, quando você está vivendo no Espírito, quando você está sendo guiado pelo Espírito, até as pessoas que olham para você identificam que tem quem te direcione, porque você não dá um passo qualquer, você não faz de qualquer maneira, você tem uma pessoa te segurando, nada te abala. Pode até vir coisas para tentar te parar, mas você sai da sua casa, você entra nesse lugar firme. Esse é o Espírito Santo te fortalecendo. Porque às vezes a gente vive coisas a qual ela quer o tempo todo nos envergonhar, nos paralisar. Mas aí o Espírito Santo vem, toma a nossa vida e diz, filha, vai, não para. Pronto. Foi uma manifestação do Espírito Santo aqui. Para te preparar. Para te fortalecer e te dizer, se prepara. E aí em março veio a paternidade. Eu confesso para vocês que a paternidade, para mim, foi uma mão estendida. Peraí, eu startei. Meu próximo passo foi ser cheia do Espírito Santo. E no outro passo, eu peguei a mão dele. Eu vi que eu não estava sozinha. Eu vi que tem um pai que já preparou tudo para mim. Eu ouvi através de boca de profetas que estava tudo bem. Mas que era para eu me preparar. Porque eu estava sendo preparada para o que vinha agora em abril. Ei, filho, ele pegou na tua mão. Ele disse, eu estou contigo. Eu estou cuidando de tudo. Eu sou um Deus que te gerou. Eu sou um pai que cuida de você. Porque agora em abril é o momento de você se posicionar e enfrentar o que vem pela frente. A libertação. Porque a libertação é um processo. A libertação, ela é um processo que muitas vezes não é fácil, mas é tão necessário. A libertação, ela vem para te confrontar mesmo. Ela vem para mostrar para você que você tem um Deus poderoso. Mas como Ele pode operar o poder se de nada você tem necessidade? Então, peraí. Se eu preciso ser liberto, é porque eu enfrento algo. Se eu tenho necessidade da libertação sobre a minha vida, é porque eu vivo algo. Então não é fácil. A palavra aqui em Êxodo mesmo, ele vai
fica lá no capítulo 5, aonde Moisés ele foi chamado por Deus. Nos próximos versículos você vai ver o Deus dizendo, direcionando Moisés para aquele povo. O Senhor ele vai começar a falar com Moisés que, olha só que extraordinário. Deus vai começar a falar com Moisés com o povo dele. Passa aí, Diogo, eu não quero mostrar isso. Olha aqui, é no 7. Então o Senhor disse, eu tenho visto como que a igreja? Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Espera aí. Por mais que a gente viva uma vida de escravo, por mais que a gente tenha algo na nossa vida que tem nos aprisionados, nós não deixamos de ser povo dele. Esse povo estava sendo maltratado no Egito há muito tempo. Eu imagino a dificuldade desse povo de adorar um Deus. Hoje, por muito menos, a gente está largando a casa de adoração. Hoje, por muito menos, a gente está deixando o ministério. Hoje, por muito menos, a gente está largando uma vida de promessa. Se dói aqui, se dói ali, já é motivo para eu sentar. Se eu estou com necessidade, se eu estou precisando, eu estou querendo, imagina para um povo. Tenta se colocar um minuto aonde você é gerado, você é nascido, e a todo momento você é ensinado que você é um povo escravo, que você está numa terra que não é sua, e que você precisa se humilhar. Amados, para esse povo não é fácil. Então a gente não precisa se cobrar demais nos momentos difíceis, nos momentos que a gente não precisa se cobrar demais naqueles momentos a qual a gente parece fraco. Por quê? Porque você passar por dificuldades na presença de Deus é muito difícil. Você passar por dificuldades saindo da sua casa, vindo servir, vindo adorar, vindo entregar o seu melhor, é muito difícil. Mas é por isso que eu digo para você que Deus ele te preparou para chegar nessa fase. É por isso que eu estou dizendo para você, é para mostrar para você que não é fácil. É que Ele está preparando tudo e preparou tudo até aqui para te capacitar para esse momento de libertação. Vão vir aí, é um mês de palavra para a sua vida. É um mês de palavra. Eu vou dizer para você que eu fiquei, quando o pastor ele me falou, eu fiquei pensando assim, Senhor, mas vem tanta gente boa aí para falar. Aí eu só que aqui eu comecei a abrir. Eu falei para o pastor Marcos, ele veio conversar comigo sobre o que ele estava preparando. Eu falei, não era melhor o senhor começar não, se eu abrir, cheio de experiência, cheio de coisa para falar. Já estava ali, já, meu Deus, eu não sei nem que eu vou pregar na semana que vem, eu não sei. Aí eu falei, mas não é melhor? Porque tem tanta gente boa aqui, tem tanta gente boa. E aí, enquanto isso, eu lia essa, eu falei, entende? Você vai ver eu vou falar para você ver em casa, porque o nosso tempo aqui é curto, mas veja em casa, se prepare para esse mês de libertação. Leia em casa. Você vai ver aqui que tem um tempo que Moisés, e é no capítulo 4, Moisés ele começa a achar que
Não, porque ele não. Mas ele não sabia nem falar com o povo, ele não sabia nem se expressar. Mas só vai me chamando. Quando eu falar com ele, não vai me dar nem ouvidos. Aquele povo, eu vou falar e não vou nem me ouvir, Senhor. Deus podia fazer o quê? Pera aí, então. Vou chamar uma pessoa mais capaz. Mas ele vai lá. Ele vira para Moisés. Mostra a Moisés que Moisés era o escolhido por ele. Mas o principal, ele diz a Moisés que quem iria capacitar era ele. O Deus que iria fazer era ele. Moisés seria só o porta-voz. Moisés seria só o instrumento. Ei, quem vai fazer está aqui. Quem vai fazer é aqui. Nós somos só instrumentos. E como instrumento, está tudo bem eu começar então a abrir. Como instrumento, quem faz é ele. O que faz, o que interpreta é o que está dentro de você. Até porque, amados, como aquele povo era do Senhor, entenda uma coisa, vocês já são dele. Independente da dificuldade que vocês passem, independente daquilo que tem aprisionado a sua vida, entenda, independente disso, sim, ele é Deus na sua vida, ele continua sendo Deus na sua vida. Não importa aquilo que você vai pensar, a dificuldade que está vindo, ou que já está sobre a sua vida, nós temos um Deus extraordinário que não deixa de ser Deus. Não deixa de ser Deus. Ah, mas está difícil, está doendo, está difícil, mas ele não deixa de ser Deus. E você não deixa de ser escolhido, eleito, separado por ele. Não olhe para o seu irmão do lado. Não se compare. Se desprenda disso. Agarre aquilo que Deus te entregou. Batalhe com aquilo que Deus te entregou. Processe aquilo que Deus te deu. Faça conforme Ele está te direcionando. Não se preocupe. Como eu falava, já falei algumas vezes para o meu esposo, existem pessoas que vão olhar você passando certas dificuldades. Vão olhar para você e vão falar assim, que loucura, não? Caraca, mas o casal, ele sai daqui, eu já falei isso aqui na igreja. Ele sai daqui de Saquarema, todo final de semana. Eles passam um tempo fora, um tempo que poderiam estar aproveitando com a família. Saquarema é uma cidade linda, cheia de praia. É um lugar que você entra lá e você fala assim, meu Deus, aqui é férias. Aqui é para aproveitar. E nos dias que a gente poderia aproveitar, né, os nossos dias de folga de final de semana, as pessoas olham para a gente e falam, vocês saem. Vocês vão para o Rio de Janeiro, aquele forno. Babel Flores. Aí vai ter muita gente olhando para você e vai falar assim, nessa dificuldade que você está, você ainda vai acordar cedo e vai para a igreja? Nessa dificuldade que você está, você ainda vai atender as visões, as direções que está sendo dada na sua igreja? Com a dificuldade que você está, sendo envergonhado como você está sendo, você ainda vai? Você ainda vai subir no altar? É porque eles não conhecem. E aí eu dizia pro meu avô, uma vez,
Você saiu da sua casa, você está morando com a sua mãe, você, seu marido, seu filho no quarto. Qual o sentido de você gastar tudo que você gasta para estar no Rio? Isso já pagaria o seu aluguel. As despesas que você tem para estar lá já pagaria o seu aluguel. Não faz sentido isso. Você passando pelo que você está passando. Aí eu falei, eu só estou passando pelo que eu estou passando. Firme com a minha família. Em pé com a minha família. Porque eu tenho buscado a um Deus extraordinário. Hoje, somos 3 aqui juntos, porque nós temos um Deus extraordinário. Aí eu falei para ele, e é só por isso que eu prefiro gastar para estar lá, fazendo o que ele me chamou para fazer, do que pagando um aluguel. Porque as pessoas vão te olhar, elas não vão entender. Uma vida, anos dedicados, e você está passando pelo que você está passando. Só que aí Deus, ele é maravilhoso. Ele te trouxe aqui nessa manhã para você entender tudo isso, processar tudo isso, viver tudo que você viveu nesses 3 meses, chegar em abril agora e falar assim, chega, já deu para mim. Porque se você não for o primeiro a dizer, chega, já deu para mim, se aquele povo lá, escravizado no Egito, quando Moisés chega, eles não olham para Moisés, enxergam os milagres feitos por Moisés, e eles se posicionam, e quando Moisés fala, vem que Deus está libertando vocês, eles não tomam posse, vem para mim, vem com Moisés, eles ficam escravizados para sempre. Olha só, é sua oportunidade. Se posicionar, confiar na palavra liberada para a sua vida. E marchar, e caminhar, e ir na direção. Qual é a direção? Está sendo liberada toda semana sobre a sua vida. Está sendo transbordada o tempo todo para você. Está sendo liberada pela palavra, pela boca de profetas. Qual é a direção? Qual é a direção? Toma posse, não reclama, toma posse. E você vai viver o extraordinário de Deus. Porque se aquele povo olhasse para Moisés, como eles fizeram por um período. A palavra em Êxodo, lá no capítulo 5, vai dizer que Moisés chegou lá, falou com eles, para que eles acreditassem que era Deus através de Moisés. Moisés teve que fazer uns milagres para eles. E aí eles, é Deus. Começaram a adorar ao Senhor. Olha aí. Aí a pastora Carol chega aqui e fala para vocês, olha, vocês têm um Deus extraordinário, Ele faz. Olha o que Ele fez na minha vida. Aí eu começo a mostrar para vocês os milagres dele na minha vida. Olha o que Ele fez comigo. Olha, Moisés estava chegando no meio daquele povo e ele estava começando a mostrar para o povo, olha o que eu faço através de Deus, olha os milagres que eu posso fazer, porque Deus está comigo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Olha o que eu estou vivendo, para mostrar para vocês que Deus está comigo. Aí vocês falam, é esse Deus aí. Estou preparado então, vambora, marchar. Aí lá no capítulo 5 mesmo, vocês saem daqui hoje, certo de que a vitória já é de vocês, ensinando libertos. Aí lá no capítulo 5, Moisés vai lá no rei. Moisés fala com o rei, libera o meu povo, deixa o meu povo ir me adorar. Aí o rei fala, o quê? Não. Bota o povo para trabalhar. E agora piora a situação deles. Você não estava vivendo um problema?
Não estava vivendo aquela dificuldade? Agora o rei está falando assim, ó, porção dobrada de problema para você. Aí você sai daqui, a pastora Carol falou, vai cair sobre a sua vida. Se prepara, se entrega no teu quarto, no teu ambiente, se prostra que Ele vai fazer, como Deus estava falando. Se posiciona, povo. Deus vai nos libertar, Ele já fala comigo. Ele está dizendo para libertar vocês. Toma posse, se posiciona. Aí o povo, é isso, peguei. Aí passou, se chegou a segunda-feira, veio aquele problema. Aí na terça, veio outro problema. Aí na quarta, vai falar assim, pelo amor de Deus, o que aquela pastora estava falando? Aí o povo fala o que para Moisés? Deus vai te castigar. Porque você está falando uma coisa e olha o que Deus fez, olha o que o rei fez com a gente. Ele piorou minha situação. Ele quer nos matar. E eu não podia deixar você sair daqui sem saber disso. Porque Deus, Ele vai fazer. Quando você se posicionar, Ele vai fazer. Pode ficar despreocupado. Mas para mostrar o poder dele, Ele precisa guerrear. Para que Deus pudesse gerar uma guerra ali com o rei, para que Ele pudesse mandar aquelas pragas que Ele mandou, Ele precisava de motivo. Ele precisava que o rei se posicionasse contra. Porque peraí, por que eu vou fazer com ele? Ele não fez nada, hein? Ele não se levanta contra. Porque se Moisés vai lá e fala para o rei assim, ó, libera o meu povo, e o rei fala, pode ir. Pronto, tá bom. Você acha que Deus ia mandar as pragas? Pra quê? Ele já libertou meu povo. A gente nem estaria sendo ministrado pelo poder. Porque pra gente, talvez, se a gente olhasse assim, nossa, Deus mandou um homem lá. O homem foi lá no rei, se posicionou e disse pra ele assim, ó, libera o meu povo, e ó, e o homem liberou. Deus é maravilhoso mesmo. Mas, do jeito que foi, você vai falar assim, caraca, maravilhoso é pouco, extraordinário é pouco. Pelo amor de Deus, que Deus é esse que está conosco? Você vai olhar para essa passagem, você vai olhar tudo que Deus fez para libertar aquele povo, você vai falar assim, meu Deus, o que Ele não pode fazer pela minha vida? O que Ele não pode fazer pela minha casa? O que Ele não pode fazer pela minha família? Pronto, nada vai te paralisar. Você vai olhar para a sua dificuldade hoje, você vai falar assim, pelo amor de Deus, é aquele Deus que cuida de mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí você vai chegar sua segunda-feira, vai vir aquela onda, você vai, ó, passar por baixo. Você já foram na praia? Já viu quando vem aquela onda forte? E aí você grita assim, ó, por baixo pra onde te levar? Vai vir a segunda-feira a onda, você vai mergulhar. Aí quando você levantar do mergulho, vai estar se preparando uma outra onda. Aí você tem a opção, eu vou correr para a terra, para a areia. Aí você vai falar assim, não, cara, a pastora Carol acabou de ministrar o Deus poderoso que eu tenho. Eu vou correr nada, eu vou mergulhar de novo. Aí vai vir a outra onda, eu vou mergulhar de novo. Até que vai chegar a hora que vai estar tranquilo lá. Vai ter uma hora para você descansar. Mas por enquanto você está aqui. Você precisa colecionar mergulhos nessas ondas.
Porque o teu filho precisa ver a potência que você é. A sua geração, a sua família precisa ver a capacidade que você tem em Deus de se posicionar. Aqueles que virão após você, ou que já estão te observando, precisam ver quem vocês são na presença de Deus. Pelo amor de Deus. Por que você vai correr para a arena? Corre não, mergulha. O tempo que você passar aqui, passa mergulhando. Quando eu me reunia com meus primos e a gente ia para essas praias, meu avô me levou muita gente para essa praia de Saquarema. E para quem conhece a praia de Saquarema, ela é muito forte. Ela não é essa praia mansa, né? Tá sempre aquelas ondas. E aí eu era acusada. Mas a minha irmã não. A minha irmã, ela não gostava nem de... Ela ficava só na beiradinha da água. Né, Douglas? Ela ficava só na beiradinha da água, só molhando o pé. E eu lá embaixo. Aí ficava minha mãe, Carol! Não vou nem falar o que ela dizia, que o negócio era feio. Aí, no final, a gente entrava no carro. Eu ia da praia até em casa contando quantas ondas eu mergulhei, quantos caixotes eu tomei, quantas areias havia dentro de mim, da minha roupa inteira de areia, no meu cabelo. Eu falava pra minha mãe, bota aqui, tá saindo areia assim nas unhas. Cheio de história pra contar. A minha irmã, limpa, bonita, né? Não tinha nem sal nela, nem salgado ela tava. Mas não tinha nada pra contar. Tinha sido só mais um dia pra ela. Aí você vai falar assim, pastora, até maluca, tá dizendo o quê? Que tem que vir problema mesmo? Eu tô dizendo isso pra você. Sabe por quê? Deus, Ele nos prepara com aquilo que nós vivenciamos. Ele nos prepara. A gente passa pelo que a gente passa porque a gente vai ter autoridade para tratar. Pastor Marcos, é autoridade. Ele está dando autoridade para você ser quem você é na presença. Ele está te capacitando. Ele está te preparando. Peraí, como é que eu faço? Como é que eu prego o que eu não vivo? Como é que eu faço? Como é que eu curo aquilo que eu não sei o que é? Tá curando? Ele está te preparando. Então, mergulhar nas ondas é privilégio. Porque é para quem ama. É para quem quer fazer a obra. É para quem quer vidas aqui. Talvez se olhasse para muitas pessoas hoje, para pastores, né? Temos o pastor Marcos aqui, temos a pastora Meire. Talvez se olhasse para você e perguntasse assim, se você voltar no tempo aí e escolher não se tornar pastor e pastora, se vocês voltarem no tempo, e quando falarem que iam consagrar vocês falassem, não, eu não quero. Todas essas batalhas aí, bobas que vocês estão enfrentando, tudo isso aí, todas essas ondas que estão vindo, não vai ter mais isso, vocês vão ficar só na lagoa. E aí? Aí você vai falar assim, lagoa nada, me bota no mar alto, me coloca lá, eu vou escolher de novo a palavra, eu vou escolher de novo falar do Senhor. Sabe por quê? No final, minha geração vai ver eu e falar assim, esse cara foi usado, capacitado, ungido, preparado por Deus. Se ficou na areia, não ficou nada, irmão. Levanta aí. Vamos encerrar aqui. Tem mais. Eu vou falar pra vocês que estão cheio de coisa aqui. Eu até falei pro pastor João, falei, pastor, tem muita coisa ali escrita, pastor. Eu acho. Eu até brinquei com ele, eu falei, eu acho que
que eu dou com essa voz aí é porque, para falar menos, para encurtar um pouco. A pastora também falou para mim ontem, ó, se tá assim sua voz, não vai estar não. Mas eu estou ansiosa pelos próximos domingos. Eu quero muito viver esse período de libertação. Eu quero muito ver uma igreja que está rompendo. Porque, como vocês sabem, a gente não chegou aqui. A gente não teve tempo de chegar nessa parte, mas esse povo que é escravo, eles vão ver a mão poderosa de Deus sobre a vida deles e eles serão libertos. Mas, amados, tem tanta história para contar. Tem tanto deserto, tem tanta coisa que eles viveram até que eles conseguissem alcançar a promessa. Mas nós vamos parar por aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que pode ser muito mais fácil para você. Porque eles escreveram tudo. Anotaram tudo já. A gente já está pegando tudo aqui pronto. Eles já viveram. É igual aquele pai que vira para o filho e fala assim: não vai por aí não. Não vai por aí não, pastor. Nicolas, meu filho, não vai por aí não. Né? A gente tem essa mãe que vai virar para nós e falar assim: não pisa aí não. Porque eu já fiz isso, eu já pisei. E eu sei que não é bom. Chamei, ele tá achando que é pra ele vir, né? Pode deixar ele vir, pode deixar ele à vontade. Aí a gente vira pro nosso filho e fala assim: não faz isso não. Porque eu sei que aí dói. Que aí machuca. Eu imagino que quando essas palavras, essas passagens elas foram escritas, era porque pra gente ficar tranquilo, que pra gente seria mais fácil. A gente já sabe o poder que esse Deus tem. Antes de viver as primeiras experiências com Ele, eu já estava me preparando. Do altar já descia palavras sobre a minha vida. A minha família já era ungida. O meu ventre já era preparado. Sabe por quê? Porque já teve gente que passou por isso tudo por mim e por você. Então vai ficar mais fácil pra gente. Aproveita essa oportunidade. Se posiciona. Se posiciona de verdade. Recebe as palavras que são liberadas sobre a vida de vocês. Não se preocupe com a segunda-feira que vier. Não se preocupe com a terça. Se você está se posicionando hoje, se você aceitou essa palavra hoje, eu não vou mentir para você que vai ser fácil, não. Abril, vem aí, pastor. Ó a minha primeira semana. Gente, esse tema é forte demais. É para quebrar. É para refazer. É para moldar lá dentro da sua casa o seu ministério. Ó, é para estruturar. Porque pessoas libertas, o que eu imagino? Ele está nos libertando porque Ele quer um povo marchando por Ele. Um povo sarado. Ele está nos libertando porque Ele quer nos usar. Você é uma potência na mão do Senhor. Mas se você não se posicionar, se libertar daquilo que está te parando, está te travando, daquilo que possa estar impedindo você de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, quem perde é você. Porque como o pastor Marcos falou, se ele escolhe voltar no tempo e ir para a lagoa, ele não teria as experiências que ele tem para contar. E eu vou dizer para você que as nossas
nossas experiências inspiram outros. Pastor Marcos, lembra quando o senhor me contou que o senhor tinha acabado de enterrar um ente querido, mas o senhor entrou pela igreja, mesmo sem precisar, que talvez teria alguém lá para te substituir. O senhor entrou pela igreja, subiu no altar e ensinou. Esses dias eu estava ali fora, aí eu recebi a notícia de um acidente que tinha acontecido com meu filho em casa. Aí eu sentei dentro do carro, eu chorava ali. Era meu dia para abrir o culto, já estava tudo organizado. Faltava 1 minuto para o culto começar. Eu falei assim, eu posso. A pastora Meire pode abrir para mim o culto. O pastor Marcos estava aí. Mas eu vou dizer para o senhor que eu lembrei daquilo que o senhor me contou. Era só abrir o culto. Era só abrir o culto. Mas eu estava aqui na porta. E eu lembrei, quando lá na Imitinga, o senhor sentou do meu lado e o senhor me contou essa história. Pois eu entrei aqui. E eu abri o culto. Se a gente fica na lagoa, a gente não tem experiências. As pessoas não se inspiram em nós. As pessoas não lembram aquilo que a gente viveu e que não nos paralisou. Vocês são foguetes na mão do Senhor. Abre a boca de vocês para contar as experiências que vocês estão vivendo. Porque pessoas vão se inspirar em vocês. Então a segunda, terça, quarta, quinta, não para não, volta domingo que vem. Porque vai ter muita coisa aqui para a sua vida. Muito preparo para a sua casa, para a sua família. E eu quero te falar, convida mais uma pessoa, traz com você. Tem muita coisa boa preparada aqui. Eu nem sei quem vai pregar domingo que vem. Mas eu já tenho certeza. Porque a escala tá dura, hein? É só Moisés aqui pregando. Porque Moisés era assim, né? Menos da gente, mais dele. Pessoas que dão liberdade da palavra de Deus, da presença de Deus. Pessoas que dão liberdade. A gente pode ter um monte de coisa na nossa cabeça, mas quem fala é o Espírito. É muito bom ouvir os da casa. Estou muito feliz com esse abril. E estou mais feliz ainda depois que eu entendi. Estou muito feliz, pastor, com esse abril. Muito feliz. Eu amo ouvir pessoas experientes, mas eu amo ouvir meus pastores. Amo. Eu canso ouvir meus pastores. Estou feliz demais. Bem, bom, aí no seu lugar, que você peça para Deus te preparar para essa semana. Peça para Ele te capacitar, para Ele acender na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que Ele tem para fazer sobre a sua vida. Comece a selecionar aquilo que você precisa ser liberto. Tira essa semana. Comece a selecionar aquilo que tem feito você escravo. Domingo, tem mais. Domingo, tem mais. Esse mês inteiro, um mês de oportunidade de você se libertar daquilo que está te trazendo. Não se dispersa durante essa semana. Não se dispersa. Talvez os deles vai te parar, mas eu quero te derrotar. Domingo, continuaremos. Amanhã, terça, quarta, quinta, continua, não para. Vocês vão desfrutar de coisas extraordinárias. Eu creio que aquele povo liberto desfruta de coisas extraordinárias. Nós viveremos o extraordinário. Se conectem com Ele, amado. Comece a liberar você mesmo sobre a sua vida, que você é capaz. Comece a liberar agora no mundo espiritual que você tem capacidade, que você é forte, que você é corajoso e que essa semana vai ser tranquilo para você. Todas as ondas que se levantarem, você vai mergulhar com força e com coragem, porque Ele já startou sobre a sua vida, já derramou o Espírito Santo sobre você, já deu a mão dele para você tocar e para mostrar que Ele está contigo.
Não esqueça, se prepara e mergulha. Jesus, tu és santo, tua é a glória de toda a criação, pra sempre cantará. Leva o seu pensamento junto comigo pro Pai. E começa a pedir para Ele te preparar. Estamos iniciando o mês de abril, a qual vamos ser libertos. Libertos por aquele que tem todo o poder, por aquele que é poderoso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essas pessoas que entrarão aqui nesse lugar. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, cada família representada. Senhor, eu quero te entregar cada filho representado. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos ministérios, os nossos afazeres. Senhor, toma frente durante todo esse mês, durante todo esse processo que iremos passar. Toma a nossa frente. Senhor, nos prepare e nos capacita. Não nos deixe nossa atenção desviar. Não nos deixe sequer esquecer das palavras liberadas durante todo esse tempo. Senhor, que nós possamos estar fortes e corajosos, porque só assim romperemos, venceremos. Só assim seremos realmente libertos. Só assim passamos realmente a dar sentido a tudo aquilo que o Senhor deixou e preparou para a nossa vida. Então, Senhor,
Eu profetizo sobre as nossas vidas nessa manhã uma atenção extraordinária, uma sensibilidade extraordinária. Senhor, em nome de Jesus, uma preparação do céu, uma preparação do alto. Senhor, em nome de Jesus, que não tenha sido só a pastora falando aqui, mas que teu Espírito Santo venha interpretar, venha fazer na vida de cada um conforme a sua necessidade. Senhor, em nome de Jesus, eu já quero te agradecer, porque nós passaremos, assim como aquele povo passou, nós passaremos, seremos libertos, salvos, restaurados, Senhor, moldados por ti. Durante todo o mês, o Senhor vai fazer o extraordinário sobre a nossa vida. Durante todo o mês, o Senhor vai fazer o extraordinário sobre a nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Eu já te agradeço, porque o que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável, independente das circunstâncias que virão, independente das circunstâncias